Diga amém, dê um aplauso ao Senhor. Ainda de pé. Como nunca usou antes, em nome de Jesus. Podemos assentar, igreja. Quem está sentindo a presença do Espírito Santo sobrenatural nesse ambiente? Desde o momento do louvor, o Espírito Santo ele já começou a ministrar com várias pessoas nesse ambiente. E eu creio que ele ministrou na palavra de oferta, ministrou também nos avisos e hoje ele vai ministrar agora na palavra que será compartilhada esta noite. E então, vamos ouvir essa palavra que Jesus Cristo trouxe diretamente para você. Porque tudo que o Pai traz é com excelência. E tudo que é de Deus é para nós crescer e ser avivado pela presença dEle. Pode colocar o tema aí? Leia bem alto esse tema. Vamos mais uma vez. O tempo de ouvir e o tempo de servir. Vocês prestaram atenção que tem 2 tempos aí que ele está falando? Primeiro ele fala do quê? Tempo de ouvir. E logo em seguida ele já vem. Tempo de servir. Hoje nós iremos aprender que há tempo para tudo. Há tempo para trabalhar, há tempo para ouvir a palavra de Deus, há tempo para vir à igreja, há tempo para fazer as coisas com excelência na casa do Pai. Tudo há tempo. Bastamos nós organizarmos o nosso tempo. E o nosso texto está em Lucas 38, 42. Que diz assim. Lucas 10, do 38 ao 42. Quando Jesus e os seus discípulos continuavam em seu caminho para Jerusalém, chegaram a uma aldeia onde uma mulher chamada Maria deu-lhes hospedagem. Maria, irmã dela, sentou-se aos pés de Jesus, ouvindo o que ela tinha para falar. Porém, Marta se preocupava com todo o serviço. Então ela veio a Jesus e disse: Senhor, não lhe parece injusto que a minha irmã fique sentada aqui enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se encontra tão preocupada com todos esses serviços caseiros. Há realmente apenas uma coisa necessária por que devemos nos preocupar. E Maria descobriu o que é, e ninguém poderá tirar isso dela. Maria, ela descobriu o que não podia ser tirado dela. E o que não podia ser tirado dela naquele momento que Jesus entrou naquela casa? A presença. Ela preferiu estar na presença de Jesus Cristo. Pois enquanto Marta se preocupava com todos os serviços, será que quando alguém vai na sua casa para lhe dar-lhe uma palavra diretamente de Jesus Cristo, você deixa seu marido ou sua esposa lá para receber, enquanto você fica fazendo as coisas, arrumando a casa, lavando roupa, e a visita lá com uma palavra poderosa para te entregar, e você deixa de mão? Muitas das vezes nós fazemos isso com Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele está ali, querendo te entregar algo, mas você procura fazer tudo menos procurar tempo para estar na presença de Jesus Cristo. E hoje Jesus Cristo ele vai nos ensinar que há tempo para tudo. Você crê que Jesus Cristo tem tempo para tudo? Eu creio. Há tempo, você tem tempo para orar. Você ora em qualquer lugar? Você ora em qualquer momento? Quando você quer fazer aquela oração que diretamente é para o Pai, você ora na frente de outras pessoas? Você fecha o quê? Fecha a porta do teu quarto e ora. Marta não estava fazendo algo errado. Quem pensa que Marta estava fazendo algo totalmente errado aqui? Ela não estava fazendo errado.
porém ela estava fazendo no momento errado. Ela era anfitriã, estava sendo hospitaleira e servindo ao Messias. O problema não era o trabalho em si, mas o seu estado interior. Ela estava ansiosa e fadigada. Cuidado, igreja, para que você não se torne como Marta dentro da casa do Pai. Todos nós temos coisas para fazer e muitas das vezes, isso tudo que fazemos produz um cansaço e uma fadiga e sentimentos que começam a surgir, e um deles é a incapacidade. Quando nós se preocupamos com tantas coisas e esquecemos de Deus, começa a surgir um sentimento. E esse sentimento é de incapacidade. E olha o que esse sentimento começa a fazer. Esse sentimento de incapacidade leva várias pessoas a pensar: será que Deus não pode dar uma ajudinha e levantar alguém para me ajudar? Será que Deus não está vendo que eu estou com muito trabalho? Será que eu tenho que fazer tudo aqui na igreja, em casa, no meu trabalho? Será que eu tenho que fazer tudo enquanto tem tantas pessoas para fazer? É a casa, trabalho, escola, igreja, coisas para mim. Eu já não aguento mais, eu quero desistir. Esse sentimento de incapacidade começa a surgir na mente de quem não está literalmente conectado e firmado na fé que é Jesus Cristo. Se nós começarmos a deixar que trabalho, todos os afazeres venham nos incomodar, nós vamos começar a ter esse sentimento de incapacidade. Pensando que é só nós que temos que fazer tudo, quando não é só você. Você está fazendo a sua parte. Só que você já começa a criar coisas que não era para você criar. Vigie nesse sentimento de incapacidade. Ele tem colocado muitas mentiras de Satanás. E você nem percebe e esquece do dono da obra, que é Jesus Cristo. O serviço sem comunhão gera irritação e comparação. Como quando Marta reclamou da irmã. Quando Marta reclamou da irmã, ela estava fazendo o quê? Uma comparação. Por que será que ela não veio me ajudar? Ela está sentada aí na mesa ouvindo a palavra. Eu também queria estar, mas eu preferi fazer uma comida para o meu mestre. Mas Jesus Cristo não queria comida naquela hora. Jesus Cristo queria a presença de Marta na presença dele. Era isso que ele estava querendo ter naquele momento. Jesus Cristo não quer apenas uma casa bem arrumada, você tocando com excelência, você ministrando com excelência, você dançando na presença de Jesus Cristo com excelência. Ele quer ser ouvido, um tempo a sós com Ele. É isso que Jesus Cristo muitas das vezes procura. Tudo que nós fazemos na casa, na obra, nós fazemos com excelência. Servir aqui, ministrar aqui, dançar, estar numa conferência, fazemos com excelência. Mas se muitas das vezes você está girando isso em torno de automático, todo dia eu tenho que fazer a mesma coisa, você começa a perceber que você está numa rotina, você está em algo que não era para estar e começa a se afastar da presença de Jesus Cristo. Começar a botar o pensamento de incapacidade, que você está fazendo muita coisa e não está tendo tempo para Jesus Cristo. Mas é você mesma que está começando a criar esse tipo de sentimento. Esse tipo de sentimento ele tem que ser arrancado pela raiz. Quando algo vem fazer assim, não, eu tenho tempo sim, eu tenho tempo para tudo. Eu tenho 24 horas do dia, eu tenho 7 dias na semana, eu tenho 30 dias no mês, 31 muitas das vezes. O que eu faço durante esses dias? Como eu tenho dividido o meu tempo em cada dia da semana? Como eu tenho dividido o meu tempo em cada hora desses 24 horas? O que eu tenho fazido dela? Eu trabalho, eu saio 5 da manhã para trabalhar. E chego em casa às vezes 7 horas da noite, 6 horas da noite. E 4 horas da madrugada, 10 horas da noite. O que você tem feito depois desse horário? Que você não procura estar na presença de Jesus Cristo. Antes de ir para o trabalho, por que você não dá logo a sua primícia para Jesus Cristo? Tira esse tempo para Jesus Cristo. Muitas pessoas estão tirando o tempo de Jesus Cristo para colocar prioridade no trabalho, nas suas coisas de fazeres do dia a dia, em arrumar essa casa e deixa Jesus Cristo por último na sua vida. É esse tempo que você está entregando para Jesus Cristo? Ele te entregou
a vida, Ele te deu a vida, Ele te entregou tudo. E o que você tem a entregar para Ele é resto de tempo para Jesus Cristo? E não o principal, a primícia do dia, o tempo principal, que é as horas do dia para Jesus Cristo? Uma igreja saudável precisa de Martas, que sirvam com excelência. Precisa ou não precisa? Que sirvam com excelência na casa do Pai. Mas Jesus Cristo também quer as Marias, que querem ouvir a palavra de Jesus Cristo. Ele veio encontrar as Marias e as Martas. Olha só, não parece que elas estão separadas, elas estão unidas, tanto o serviço quanto o ouvir. Só que você precisa discernir isso no momento exato, na hora exata. Porque se você achar que na hora de ouvir você tem que servir, você perde o que Jesus Cristo tem para te entregar. Quando nós estamos aqui no culto, você fica sentado ouvindo ou você procura estar no banheiro, bebendo água, andando, transitando, enquanto tem um momento específico para Jesus Cristo te entregar algo? O que você escolhe? Existe tempo para tudo. Jesus Cristo, Ele é o dono do tempo. Ele faz tudo acontecer e nós precisamos nos alinhar com Jesus Cristo. Você tem que começar a discernir o tempo. Como está escrito em Eclesiastes 3:1. Há um tempo certo para cada coisa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Não há tempo para tudo? Sim ou não? E como você tem distinguido esse tempo? Como você tem distribuído esse tempo? O que você tem feito do seu tempo? O que você fez hoje antes de vir para o culto? O que você fez hoje antes de acordar? Quando Jesus visitou Marta e Maria, havia uma porção dele ali para ser derramada. Quando Jesus Cristo veio a esta casa, havia uma porção dele para ser derramada. E tem uma porção dele enorme para ser derramada esta noite. Quem crê? Glória a Deus. Quem vocês são quando Jesus Cristo quer falar com vocês? As Marta no momento errado? Ou a Maria no momento exato? Quem vocês têm sido? As oportunidades e o propósito que Ele te entregou depende de você, mas você precisa alinhar o seu tempo para cuidar de tudo que Jesus Cristo entregou nas suas mãos. Vidas, você precisa tempo para cuidar. Faculdade, você precisa tempo para estudar. Trabalho, você precisa de tempo para trabalhar. Vir à igreja, você precisa de tempo para vir à igreja. Não tem um horário exato para o nosso culto acontecer? E por que você chega aqui 7 horas na hora do culto? Como é que você está alinhando esse seu tempo? Se Jesus Cristo marcou um horário específico, domingo e terça, às 19h30, às 18h30, como é que você tem alinhado esse tempo que você não está na hora exata deste culto? O que você tem colocado prioridade antes de chegar aqui na casa do Pai? O que você tem colocado? Há um tempo certo para cada coisa, como o Eclesiastes falou. Quando Jesus visitou Marta e Maria, Ele derramou uma grande porção. Por causa das suas muitas ocupações, e estão deixando de receber a melhor parte. Por causa de muitas ocupações, muitas pessoas estão deixando de receber a melhor parte de Jesus Cristo. Está vindo aí o que já foi anunciado aqui nessa coisa, nos avisos. Cadê a igreja do Senhor Jesus? Aqui há uma voz e vocês são a voz dessa nação. Está vindo aí um encontro de líderes avivado para transformar a mente, para encher da presença do Espírito Santo, para alinhar tudo que Jesus Cristo quer alinhar nesse encontro de líderes. E você já perdeu tempo e não está se inscrevendo nesse encontro de líderes poderoso? Você é líder. Como é que você tem anunciado isso para o seu discípulo? Como é que você tem colocado isso no coração do seu discípulo? Vou deixar um lembrete a todos vocês. Lembre-se que é importante como começamos e terminamos. Nossos projetos e sonhos começam e terminam em quem? Jesus Cristo.
Tudo o que você faz tem o começo e tem o fim, mas sempre vai terminar com Jesus Cristo. Hebreus 10, 37 diz assim: pois como ele diz nas Escrituras, um pouco mais de tempo e virá aquele que há de vir, e ele não vai demorar. E quando ele vir, você está preparado para receber esse mestre, esse Deus maravilhoso? Você está preparado? Esse tempo que você tem se dedicado à obra do papai foi com excelência? Foi um tempo literalmente para Jesus Cristo? Ou você dedicou mais tempo para você e Jesus Cristo ficou como última opção? Eu sou estudante, eu trabalho, eu tenho várias coisas na minha igreja para fazer, mas tudo eu consigo alinhar. E eu tenho 24 horas do dia para fazer tudo isso, 7 dias na semana. Meu esposo está comigo nessa missão comigo, a gente tem que tirar tempo para tudo. Temos discípulos para cuidar, temos células para administrar, temos discipulado para cumprir, temos uma responsabilidade com nossos pastores para cumprir. E tudo isso precisa de uma organização no nosso tempo. Porque sem a organização, você não consegue alinhar tudo o que você quer fazer. Quando você tem um evento, você não se prepara para esse evento? Teve um evento recente agora. Hoje tem outro evento maravilhoso, uma grande festa. Foi ou não foi preciso tempo para organizar tudo isso? Foi preciso tempo. E o seu tempo, você tem organizado na presença de Jesus Cristo? Não deixe o cansaço ou as pressões do mundo fazerem você abandonar a sua fé. Enquanto você não tiver tempo para Jesus Cristo, você está vivendo, perdendo tempo e viver sem a presença do Espírito Santo. É o mesmo que estar morto. Sem a presença do Espírito Santo é mesmo que estar morto. Se você não procura ter essa presença do Espírito Santo, você está morto espiritualmente. E um ser humano sem a presença do Espírito Santo, ele não tem vida. Ele é uma alma andando, zanzando. É um corpo sólido sem a presença do Espírito Santo. Diga comigo assim: as coisas deste mundo não vão roubar o meu tempo com o meu Pai, pois o meu tempo é do meu Pai. O seu tempo é do seu Pai. E esse Pai, ele tem um nome. Qual é o nome do seu Pai? Você tem Jesus Cristo como Pai? Então comece a alinhar o seu tempo com Jesus Cristo. Comece a alinhar o seu tempo com Jesus Cristo. Tiago 4,14 diz assim: como é que sabe o que vai acontecer amanhã? A duração das suas vidas é tão incerta quanto a neblina do amanhecer. Quem que parece por um pouco de tempo agora, mas logo desaparece. Você não sabe o que vai acontecer com você amanhã ou quando você sair desse culto. Ninguém sabe o nosso tempo daqui a pouco, o que vai acontecer. Jesus Cristo, ele sabe tudo. Tudo. Eu vou para o trabalho de manhã, quando eu chego, muitas vezes eu nem vou em casa. É difícil acontecer, mas ultimamente eu estou indo. Mas quando eu saio do trabalho, eu vou em casa, jogo uma água no corpo, eu tenho que estar 6h20 na faculdade. A faculdade termina 9h40. Dia de terça ela termina 8 horas. E quando termina cedo, a primeira coisa que eu faço, tom de prova aqui, eu corro para onde? Para a igreja. Eu não fico lá na escola, perambulando, perdendo tempo, sendo que eu tenho algo importante nesse dia, que é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Mesmo que eu pegue a metade dessa ministração, eu não perco o tempo de pegar essa ministração. Eu não perco esse tempo de estar nessa presença de Jesus Cristo. Aí quando eu volto para casa, eu ainda tenho que organizar trabalhos de outras aulas para entregar nos outros dias. Quem faz faculdade, que tem igreja, quem tem trabalho, sabe como é que é. E não é fácil a vida de quem tem uma rotina bem extensa. E toda segunda-feira agora eu estou fazendo o que com meus discípulos? A gente está num momento de consolidação novamente.
E quando a gente está nesse momento, todo dia, essa consolidação é um mistério. Por que eu falo que é um ministério? Todas nós já fizemos essa consolidação, porém, todo dia o Espírito Santo nos entrega algo diferente. Eu até bagunço com elas e falo assim, o que tem será na próxima consolidação? Porque eu nem sei mais o que o Espírito Santo tem para entregar. Porque parece que todo dia ele entrega algo novo, mas isso é agradável, é prazeroso. Isso é tempo de dedicação para o Pai. Então, se você ainda não fez essa consolidação, procure e vá correndo, porque é um tempo precioso e maravilhoso. O teu líder, ele te entrega algo extraordinário naquele momento. Então, dedique o seu tempo a Jesus Cristo. Quantas pessoas morrem por dia? Alguém sabe? Muitas. Nas últimas pesquisas, cerca de 150 mil a 180 mil pessoas morrem por dia no mundo. Olha quantas pessoas morrem por dia, você aí desperdiçando o tempo e as oportunidades que Jesus Cristo te entregou. Devemos valorizar o sentido da vida e o tempo precioso que ela tem. Faça de hoje sua grande oportunidade de ser uma pessoa melhor do que ontem. Seja hoje uma pessoa melhor. Muitos estão dedicados seu tempo e confiam na previdência social. Quem sabe o que é previdência social? Alguns aqui devem saber. Quem aqui sabe o que é isso? Vou falar para vocês. Previdência social é um seguro público obrigatório no Brasil que garante renda ao trabalhador e aos seus dependentes em momentos de impossibilidade de trabalho. Muitos passam todo o seu tempo dedicando a isso. A essa renda que quando não poder trabalhar vai ter algo. Muitos se dedicam, trabalham dia e noite só para ter isso aqui. Mas esquece, quem está construindo, quem constrói um tempo longo e prazeroso na eternidade é Jesus Cristo. Estão esquecendo do principal, a dedicação a Jesus Cristo. Hoje quero te encorajar a você a construir uma história que ecoe na eternidade, pois quando as coisas terrenas passarem, será o tempo que você estiver com Jesus Cristo que prevalecerá. É esse tempo que vai prevalecer. Quem você escolhe ser hoje? Alguém que tem urgência em servir ou alguém que deixa passar o tempo passar? Quem vocês querem ser hoje? Quem vocês devem ser hoje? Quem eu sou hoje? O que eu faço do meu tempo hoje? É importante estar na presença de Jesus Cristo? É importante estar na presença de Jesus Cristo? É maravilhoso, é prazeroso, é algo que ninguém pode te roubar. É algo que só você deve conhecer. O Espírito Santo, ele é teu amigo, ele é teu confidente, ele é teu parceiro. Em tudo que você falar, ele vai te transmitir algo poderoso. Porque quando você tem uma intimidade com o Espírito Santo, quando você procura ele, você ouve algo dele diretamente de Jesus Cristo. Porque o Espírito Santo, ele é o próprio Jesus Cristo. E olha só, no início do mundo, quem veio primeiro? Sobre todo aquele, o Espírito Santo, o fôlego de vida, que era o próprio quê? O próprio Jesus Cristo já ali naquele momento. O tempo que tivemos com Jesus Cristo é que contará. A sua herança vai ficar para alguém, mas o galardão é a sua recompensa. Para quem você vai deixar a sua herança aqui nesta terra? Se você tem coletado aí. Para quem será o seu suor do seu trabalho todos os dias? E se você não tiver ninguém para deixar e você dedicou todo esse tempo às riquezas deste mundo, todo o seu tempo ao seu trabalho, se você não tem ninguém para deixar essa herança? E quando chegar no momento que era para você receber seu galardão lá no céu, você não tem nada.
Como isso será? Como isso contará a dedicação desse teu tempo? Será que aqui já tem muitos galardão prontos para ser entregues nas mãos de Jesus Cristo? Eu tenho certeza disso, porque eu tenho certeza no Deus que eu estou servindo hoje. Eu não posso falar aquilo que eu não vivo e aquilo que eu não pratico. Então, se você ainda está dedicando seu tempo a tudo aquilo que Jesus Cristo não te chamou para viver, dedicando o seu tempo, as coisas deste mundo vão se passar. A ferrugem vai comer carro, moto, quando o tempo chegar. Mas e o que Deus preparou para você? O que você vai ter quando Jesus Cristo te chamar? E aí, meu filho, cadê as grandes obras? Cadê o grande tempo que se você se dedicou na minha presença? Cadê esse tempo? Cadê o tempo que você dedicou para Jesus Cristo? Por que será que Jesus Cristo quis falar de tempo hoje? Porque muitos estão gastando tempo com coisas banais e esquecendo o principal, a presença de Jesus Cristo. Jesus Cristo era para ter toda a atenção da nossa vida. Jesus Cristo era para ser o centro da nossa vida. É para ser o centro da nossa vida. E os nossos tempos nós estamos colocando como centro carro, casa, mansões, dinheiro, fama, poder. Isso tem ocupado o tempo de muitos. Mas o principal, que é Jesus Cristo, não está ali. Se você morresse hoje, como seria o seu tempo bem gasto nesse dia? Foi pelo menos 50% na presença do Senhor? Ou nem sequer 1% você dedicou na presença do Senhor nesse um dia? Todos os dias nós devemos, como cristão, procurar se aprofundar mais de Jesus Cristo. Por isso que o nosso pastor fala, quando vem alguns cristãos de outras igrejas que andam com a Bíblia debaixo do braço, eles sabem a Bíblia o quê? Toda, de cabeça. Mas o verdadeiro eles não vivem. Do que adianta você decorar uma Bíblia todinha se você não vive o que Jesus Cristo te chamou para viver? Do que adianta? Do que adianta você se dedicar seu tempo, todo o tempo, falando algo que você não vive? Pregando algo que você não vive? Investindo em algo que você não vive? Do que adianta? Não vai adiantar nada. O seu tempo vai estar completamente perdido. É um tempo morto. Porque um tempo bem vivido é um tempo na presença de Jesus Cristo. Tempo que tivemos com Jesus Cristo que contará. Quem você escolhe ser hoje? Alguém que tem urgência de correr para a presença de Jesus Cristo? Será que hoje, se Jesus Cristo está tocando no teu coração para falar, é tempo de voltar para a casa do Pai, é tempo de servir na igreja que eu congrego, é tempo de buscar o Deus que eu deixei de lado, você vai falar, não, eu ainda não quero, ainda não é o tempo, é no meu tempo que eu vou procurar Jesus. Será que vai ser assim? Ou será que é no tempo de Jesus Cristo que você vai buscar? Muitas pessoas vivem como Marta, distraído com o serviço, ansioso, preocupado, inquietos com as demandas do relógio. Jesus Cristo, porém, nos convida a ter postura de Maria. Hoje Jesus Cristo está convidando uma igreja a ter postura de Maria, que queira ouvir a palavra de Deus, que dedica o tempo à palavra de Deus. É essa a igreja que Jesus Cristo está buscando. Jesus Cristo, porém, nos convida a ter essa postura, mas não só de vista, literalmente uma postura ousada na presença de Jesus Cristo. A melhor parte é estar aqui. O seu tempo aqui. A melhor parte da sua vida é isso aqui.
A dedicação do seu tempo é isso aqui. Quando você tem um tempo de intensidade com Jesus Cristo, tem momentos que quando você está nesse tempo especial com Jesus Cristo, você às vezes nem consegue sair daquele momento. Quem aqui já entrou em uma grande, profunda oração que tinha momento para acabar ali, mas Jesus Cristo estava ministrando que você não é incontrolável. E esse tempo é o que Jesus Cristo ele está procurando hoje. A volta aos braços do Pai. A volta do primeiro amor. Cadê meus filhos que me abandonaram quando eu estive todo o tempo aqui? Porque não é Jesus Cristo que nos abandona. É o ser humano que escolhe abandonar Jesus Cristo. Porque o pai, ele não abandona o filho. Um pai negligente, sim, mas o nosso não é um pai negligente. Ele é um pai que dá amor, que acolhe, que nos abraça, que nos ama, independente dos nossos erros e falhas. Quem tem filho aqui sabe como é a dedicação de um pai ao filho. Ele quer a faculdade melhor para o seu filho. Ele dedica o tempo trabalhando para que quando seu filho cresça, ele tenha algo bom para ele. Não é isso que os pais fazem? Os pais verdadeiramente sábios. E o nosso pai não é diferente. Ele nos entrega o melhor, mas o filho muitas vezes quer ser rebelde e não ouve a voz do pai. Perde tempo com as coisas do mundo e esquece que Deus é o centro das nossas vidas. Quantas vezes você passou o seu tempo dedicando a oração ao seu filho que está perdido, que você quer ter na presença de Jesus Cristo? Esse tempo foi essencial ou não foi para você? Foi. E quando você vê seu filho ali na frente se entregando para Jesus Cristo, esse tempo de dedicação e oração não foi maravilhoso? Vem a grande recompensa de ver a alegria sendo transbordada, de ver algo que foi gerado em oração vindo à tona. E é esse o tempo que Jesus Cristo quer. Filho, eu te chamo para orar. Eu preciso do teu tempo sendo alinhado com o meu. Não é o teu tempo que eu vou fazer as coisas, é no meu tempo que eu vou fazer. Tudo que tem para acontecer na tua vida não vai ser pela força do teu braço, mas pelo meu tempo. Por tudo que eu vou fazer na tua vida vai ser no meu tempo. Tudo que eu faço é no meu tempo. Não adianta tu ficar me apressando, porque é no meu tempo que eu vou fazer. Quem é a autoridade? É você ou é Jesus Cristo? Se você tem Jesus Cristo como autoridade, então deixa Ele fazer o que Ele tem para fazer na sua vida. E hoje Ele quer fazer algo extraordinário na tua vida. Ele quer te voltar para a presença dEle, Ele quer te trazer na presença dEle. Jesus Cristo hoje está te buscando. Ele está falando no teu coração, na tua mente: filho, não perca mais tempo. Hoje é dia de estar na minha presença. Porque amanhã talvez tu não saiba mais aonde é que tu vai estar. Se você vai ter o fôlego de vida que todos os dias eu te dou de oportunidade. Tu não vai saber. E hoje Jesus Cristo ele fala assim: não perca a oportunidade que eu te entreguei hoje. Que é o tempo de ouvir, o tempo de servir e o tempo de presença. É esse tempo que Jesus Cristo quer. Cada minuto é uma graça concedida por Jesus Cristo. A graça, ela foi de graça? Não, ela teve um grande preço. Jesus Cristo, ele sabia por tudo que ele ia passar. Mesmo assim, ele dedicou tempo à obra que o Pai ordenou a ele. Ele dedicou o tempo. Foi com má excelência ou foi com boa excelência? Com boa excelência. Mesmo sabendo do final, Jesus Cristo, ele fez com excelência. Então, hoje, Jesus Cristo está falando assim para você: não fique fazendo as coisas de mau gosto, não fique dedicando seu tempo de mau gosto. Faça com excelência para o papai. Porque a recompensa, muitas vezes, não vai vir da pessoa ao lado, mas é diretamente de Jesus Cristo. É isso que vem para nossas vidas. E o que você faz àquela pessoa, muitas das vezes, o tempo que você dedica à oração àquela pessoa, não vai vir muitas das vezes através daquela pessoa, mas de outras vidas.
Quem aqui já dedicou tempo a tantas vidas que não conhecia, mas declarou sobre essas vidas? Eu já fiz isso. Quantas vezes eu orei por pessoas que eu nem conhecia, mas pela intimidade eu vi o desenvolvimento e o crescimento dessa pessoa na presença de Jesus Cristo. Isso é tempo e isso é ser família. Tudo é alinhado com o tempo de Jesus Cristo. A família, ela tem que ser amada, ela tem que ser envolvida pela presença de Jesus Cristo. Isso é um tempo bem desenvolvido, é um tempo de qualidade com Jesus Cristo. Eu gostaria que todos ficassem de pé, por gentileza. Quem aqui quer dedicar literalmente esse tempo a Jesus Cristo? Quem aqui quer ter um tempo de qualidade com Jesus Cristo? Quem aqui quer voltar ao primeiro amor na presença de Jesus Cristo? Quem aqui quer entrar hoje na porta do quarto e falar: Pai, eu preciso de um tempo de qualidade contigo? Faça isso hoje. Busque hoje. Não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã o que Jesus Cristo está te chamando para fazer hoje. Quando você chegar em casa hoje, no seu tempo antes de dormir, Senhor, esse tempo antes de dormir eu vou dedicar totalmente para Ti. É o tempo que você vai falar assim: Pai, eu agradeço pelo tudo que o Senhor fez durante o meu dia. Pelas vitórias e não vitórias, pela conquista e não conquista, porque tudo a gente tem que dar graças a Deus. Porque Deus, Ele é sábio. Nada que Ele faz é sem saber.